gravando, tá, pessoal? Tem alguma restrição sobre isso? Não, né? Tá bom. O Marcelo coloca Pagam os gravando e royalties desliga a câmera depois. dele, né? Legal isso. Muito, muito legal. Quem falou isso? Esse é o meu filho, é o Heitor. Oi, Heitor. Onde você tá? Heitor, Vamos lá, pessoal. Vamos fazer alguns combinados aqui, então, alguns acordos. É importante que todos participem dos exercícios. A gente tem que prestar atenção nas orientações, por favor, porque depois eu vou dividir em grupos e aí vai ficar mais difícil de orientar um por um, tá? Porque a gente vai ter um tempo em cada exercício. Mantenha os microfones fechados enquanto não estão falando, para a gente ganhar tempo. A gente tem um tempo limitado, né? Lógico que falar de técnicas de storytelling é muito mais abrangente do que falar em 1h30, mais ou menos, tá? Mas eu vou tentar chegar nesse período que a gente combinou aqui para não ultrapassar e não ficar chato para todo mundo. O que importa é que a gente se entregue para a experiência aí que a gente vai ter de 3 ludificações que a gente vai fazer durante esse Pocket, tá? Então, vamos lá. Todo mundo entrando no edupulses.io, no seu navegador ou no celular. No celular vai estar como app, edupulses.io. Você pode procurar no Google também como EduPulses, vai dar, o primeiro que aparecer é o que você tem que entrar. Ok, para mim apareceu o Informe o PIN. para mim também. Já vou mostrar já, espera um pouquinho. Tá. Pulses corporativo, é isso? Não, ele vai aparecer qual é o link. Não, então, é que eu estava tentando baixar o app. app.edupulses.io. Ah, tá. Eu só estou com dificuldade aqui para entrar no... Eu estou no site, você vai dar um PIN para a gente, é isso? Vou dar o PIN, mas eu só estou com dificuldade agora que eu pus para gravar isso aqui, eu estou com... Tá, entendi. Alt Tab, Marcelão. Eu estou fazendo isso. Esse é o PIN. 18524. Você gosta de contar histórias? Já pode começar a responder aqui no aplicativo? Você pode colocar aí, pode responder. 18524 vai aparecer. Você gosta de contar histórias, sim ou não? E aí? Como é que dá um enter? E aí, o que acontece? Não acontece nada. Espera aí. Todo mundo já clicou em alguma opção? Sim, mas não acontece nada, não sai disso. Eu acho que já computou aí as respostas, 100%. Não, ele sempre volta para a mesma pergunta. Não tem mais pergunta. Tudo bem? Segunda. O que espera do público? Peraí, no celular não acontece isso. Peraí, desculpa. Não, o celular ele muda sozinho. O que espera do público quando você conta histórias?
Legal. Todo mundo respondeu? Vou dar uma printada aqui na tela. Ô, Marcelo, eu não respondi porque o meu EduPulse aqui está entrando num lugar para baixar, fazer um cadastro. Não é isso, Me não. embananei. Entra só no site. Entra no... Entra no... edupulses.io, não é isso? É aqui em cima, ó. Você está visualizando a tela? Espera aí. A tua tela? É a minha tela. É, aí, ó. Entrei no EduPulses. Aí ele pede assim, você está participando de um evento, digite o PIN. É 18... 524. 524. Entrar. Agora sim. Espera do público, agora entrou. O que espera do público quando você conta história? Muito legal, estou printando aqui, depois eu compartilho com vocês. É que ele tem um campo aberto em cima para você inserir outra história. Pelo menos na formatação desse campo, ele apareceu com esse campo ali. Ah, legal. Tá, então, normalmente, a gente está falando aqui de... a maioria das pessoas contam experiências de vidas e livros lidos, né? Mentiras não valem. Ô, gente. Mentiras e pornô. Se juntar na mesma frase, lascou. Isso aí deve ser o Pércio que está no... Ah, com certeza. Vamos lá. Legal, é bom saber. Dá para ter um... Contei a história aí, né, Pércio? Desculpa, hein? Deu para ter uma ideia aqui, eu fiz um print da tela, depois eu passo para vocês. Eu utilizo o círculo dourado para fazer praticamente tudo que eu faço, né? Em relação a treinamentos e palestras. Então, aqui no Contar Histórias é a mesma coisa. Sempre que eu vou contar alguma história, eu penso o que eu vou contar, como eu vou contar e por que eu vou contar. E o objetivo sempre está voltado à entrega de valor para o público. Essa é a ideia principal. Então, eu também eu quis colocar aqui os elementos de uma apresentação do Aristóteles, que vocês possivelmente já conhecem, mas que é legal a gente entender, né? Que o ethos é a parte onde a gente explica sobre o assunto, ou sobre você, quando você está falando de experiências de vida, ou experiências profissionais, enfim, experiências. E isso tudo para gerar confiança. A gente tem que entrar com essa explicação para mostrar a capacidade que a gente tem, né? A ética, caráter, tudo está envolvido nessa parte da apresentação. Por isso que, muitas vezes, um dos pontos principais de uma apresentação é o começo dela, onde ela mostra, onde a pessoa mostra quem ela é e para que ela veio. O segundo ponto é o logos, onde é a razão e a lógica, né? Onde a gente mostra dados, fatos, estudos, e são fortes argumentos que tangibiliza aquilo que você tinha falado do ethos, você começou a falar do ethos. Então, ela tangibiliza aquilo que vem pela frente também. E o que vem pela frente é o pathos, experiência e paixão. Essa é a parte mais gostosa de contar histórias, porque a gente mexe com a emoção das pessoas. Toda vez que a gente conta uma história, a gente está mexendo com a emoção das pessoas. Se a gente for realmente um contador de histórias e contar a história de uma forma perfeita, com o raciocínio certo, você segura. E tudo aquilo que vocês falaram ali, por que motivo vocês contam histórias, é o que vai tangibilizar o negócio. Mas tem que ter um roteiro, tem que ter um sentido, né? Senão fica tudo muito jogado.
Então, eu sempre gosto de dizer que a comunicação é a conexão de tudo. E aí eu entro com uma ludificação aqui. A gente vai fazer um exercício em dupla ou trio. Eu vou ver quantas pessoas estão, mas em duplas ou trio você conte sobre o momento que mais te abalou emocionalmente na sua vida. O tempo é 10 minutos, então são 5 minutos para uma pessoa contar, 5 minutos para outra contar. Se estiverem em trios, eu vou dar um pouquinho mais, aonde o terceiro vai contar para todo mundo. E o objetivo aqui é, no final, a gente dividir a história que foi contada aqui. Eu vou selecionar algumas pessoas, e aí a pessoa que for selecionada vai contar a história do outro. Ok? Vamos lá. Vou descompartilhar a tela e vou dividir em grupos. Entenderam? Entendi. Contar a história em 5 minutos para o outro, uma história que mais te emocionalmente ficou marcada para vocês, e cada um conta a sua e depois você conta do outro para todo mundo aqui ouvir. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Quando você fala que emocionalmente ficou marcado, a gente logo pensa em uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa boa também, porque pode ter sido uma emoção boa. Pode ser uma emoção boa, o que ficou marcado emocionalmente. Engraçada. A gente pensa logo em ruim, né? Mas tem emoção boa também. Tem emoção boa. Tá. Mas tem o outro lado também, que as pessoas, para contar a coisa ruim, as pessoas têm restrições, né? Nem sempre as pessoas querem contar as coisas ruins que passaram com ela. E quando a gente está trabalhando com comunicação, e a gente tem que contar, eu acho que o desafio maior é contar aquilo que você não gostaria de contar. Mas isso é o desafio maior, tá? Bom, tá bom. Vocês estão preparados? Para chorar? Então vai. Se estão preparados, vamos lá. Chegou a mensagenzinha aí, é só clicar e vocês vão para a sala. Você está aí só de ouvinte ou você é do nosso grupo? Sabe? Marcelo? Tá Eu só estou ouvindo. Eu só vou passar pelos grupos, tá? Ah, tá. Bom, enfim, ela é alcoólatra e sofre de psicopatia, e aí ela teve uma crise um dia e me deu 3 pauladas na cabeça, quase me matou e me mandou embora de casa. E aí foi o momento que mais me abalou, embora não tenha me abalado no momento exato, porque eu precisei tirar força e objetividade e estratégia para sobreviver ali àquele momento. Ô, Marcelo, o que você está fazendo aqui? Eu só estou passando pelos grupos, tá? Então Tchau. tá bom. Tchau. Eu vou contar a minha história primeiro, pode ser? Já que eu sou uma dama? Né? Colocou para dentro, né? O Marcelo. Luiz. Algum recado, Marcelo? Não, só estou passando para saber se está tudo certo. Tudo certo. E aí entrei. Sentindo coisas estranhas aqui, primeiro filho. Falei, fodeu, né? Sempre. Fodeu, teu casamento. Falei, tudo bem. Ligamos para o médico, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, aguarda meia hora, daqui a meia hora você me liga. Meia hora depois, ela tinha tido novas contrações, você deve saber bem como é isso, eu, graças a Deus, não. O que aconteceu, André? Caiu a pessoa? Não, na verdade, não. Duas coisas. Eu entrei numa sala, mas eu fiquei sozinha na sala, e a Adriana Saad está lá no WhatsApp pedindo para entrar. Peraí que eu jogo ela aí, tá? Só um pouquinho. Tá. Deu o número ímpar? Não sei, não, estava par, só que deve ter caído a pessoa que estava aqui. Tá bom. E aí, Dri? Não conectou ainda o som. E aí, tudo bem? Tudo bem, Dri? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu vou te passar para uma sala, tá? Tá bom, tá bom. Peraí.
Você vai para a Andréia. Chegou aí, você dá um clique. Vai estar a Andréia na sala. Sala 5. Isso. Esse fantástico, né, cara? É fantástico. Gosto muito, muito. E aí, falando da Melissa, ela tá aqui. Você precisa passar? Pode passar. Tamo junto aí. Oi, tudo bom? E me diz uma coisa, eu não sei como se acontece com vocês, mas acontece comigo. Eu curto mais a viagem do que chegar necessariamente no lugar. Cara, é a nossa cara isso. Por exemplo, ó, a gente tá... Bom, em algum momento acho que vão chamar a gente de volta. Aí, ó, o Salvo... Eu espero que sim, porque enquanto isso a gente vai batendo papo. Vocês já contaram a história um para o outro? Aí, ó. Opa, a gente já está na quarta, quinta geração histórica aqui. Então, só aguarda um pouquinho, porque chegou uma pessoa atrasada, daí ela vai contar a história e eu já termino as salas, tá bom? Boa, Tá bom. sem problema. Valeu. Sem problema. Mas você ia falar, Rogério. Não, essa visão é nossa. Por exemplo, o O que você está vendo aí que você está quase chorando, Sumaia? Hã? Nossa, eu estou num desafio hoje aqui. Uma música linda, uma pessoa cantando lindamente. Por que me fizeram voltar? Eu estava num papo bom, estava num som. Gente, eu estou me divertindo com isso. Eu estou de joga para cá, me joga lá. Não vou falar, cortou a historinha do Lília, só respondendo para você. Foi muito, Andréia, o professor foi muito direto. Preste atenção nas orientações. Vocês não ouviram a questão do tempo? O professor foi muito sério. Muito Onde bravo. você conhece Pércio? Eu vou te contar a história depois. Eu conheço não, com esse 13 professor não anos. rola, Flavinha. Uma brechinha na 13? Quem que tá dando bronca que eu não vi? Não, Renata. não, é que a gente conhece uma pessoa. Eu e o Pércio. Oi, Dri. Ô, professor, escuta, continua ou não continua essa bagaça? Isso aqui está parecendo a escolinha do professor Raimundo. Vamos lá. Isso a gente já sabe. Vamos lá, Sumaia, conta a história de quem você estava aí. Quem era o Zanin? Era, do Zanin. Conta a história dele, por favor. A história do Zanin está relacionada com o nascimento do filho dele, Heitor, que tem 6 anos. E a primeira parte interessante da história dele é que quando ele chegou na sala de parto da ex-esposa dele, que agora acho que é Patrícia, não lembro o nome dela, a médica assistente perguntou assim: você está no parto, né, na sala de parto da Patrícia? E ele disse não. Ele disse sim com a cabeça e não verbalmente, por conta do mix de emoção que ele estava sentindo, né? Então, assim, acho que isso marcou muito, porque ele se denomina uma pessoa que era tranquilo, beleza, calmo, né? E aí ele se viu sem ter o controle daquela situação, num mix de emoção.
E esse foi um grande perceber para ele, né, uma questão de autoconhecimento muito grande. E aí o outro impacto ainda com a história do Heitor é que depois que ele nasceu, e ele teve que fazer uma primeira viagem de avião, e ele nunca teve medo de viajar de avião, porque tudo bem, se acontecer, acabou, beleza, cumpri minha missão. Ele começou a ficar com medo de voar, porque ele tinha agora para onde voltar. E aí ele começou a se perceber que depois que Heitor nasceu, ele se descobriu com uma série de medos que ele não tinha antes, porque agora ele tem um lugar para voltar. Achei lindo demais. Muito bom, muito bom. Denis, conta a história de quem você estava aí, quem que era? Era o Rogério. Vamos lá. O Rogério contou 1 milhão de histórias bacanas, mas basicamente a emoção dele está muito ligada ao fato de viagem, né? Muita coisa na vida dele, pelo que eu entendi, aconteceu em função de viagem, que é o principal lazer, a principal força motriz para ele recarregar as energias dele, coisas assim. Ele acabou casando, inclusive, com uma pessoa parceira de viagem, e hoje os dois planejam viagem lá no escritório dele, assim, atrás, cheio de mapas e coisas ligadas à viagem. Mas de tantas histórias que ele me contou, para não me alongar muito aqui, tem uma que eu achei muito especial, né? Que ele estava nesse período de pandemia que a gente está agora, meio desesperado, sem poder ir para lugar nenhum, sem poder sair, tudo é perigoso, tudo é ruim, tudo fechado. Eles acabaram descolando um veleiro atracado, tá? Eles não velejam, é um veleiro atracado. E aí ele alugou o veleiro atracado como outra vez. Ele falou, bom, como é que eu posso juntar querer viajar com o fato de manter o isolamento social e ir para algum lugar onde eu não me exponha tanto. Então eles acharam um veleiro e passaram lá uma temporada, uns dias, eu me esqueci quantos dias agora, dentro do veleiro. E eles tinham um barquinho a remo, quando eles precisavam ir para a praia ou para a cidade, eles pegavam o barquinho a remo, desciam do veleiro e iam remando. Praia, com uma praia lá praticamente particular, isolada para o casal, e foi assim, achei a sacada sensacional, porque transformou um veleiro, isso é fazer limonada de limão mesmo, né? Transformou o veleiro num hotel com isolamento social, porque não cabia muita gente mesmo, então, e ainda livrou a cara do dono do veleiro, que ganhou uma grana. Essa é nova, hein? Não tinha ouvido nenhuma história igual a essa aí, não. Vamos lá. Pércio, conta a sua. Bom, a minha começa com o Nietzsche, sabe? O Nietzsche apareceu no meio da história comendo o fio depois que ela perdeu 1 ou 2 ou 3 pontos no tricô. Então, a minha história começa assim magnificamente, né? Mas a história da Lilian está relacionada à perda do pai. Tinha uma relação muito forte, o pai ficou doente durante vários anos, e a Lilian era a cuidadora de tudo, cuidava das contas, das compras, das cuidadoras, enfim, né? E a Lilian tem uma característica que é passar os seus aniversários fora. E ela estava na Irlanda, né, quando 2 dias antes de voltar da viagem, ela recebeu a informação que o pai tinha falecido, né? E o que tocou ela emocionalmente, além da perda, né, da figura paterna, foi o carinho que ela recebeu de todo mundo. Ela postou um comentário nas redes sociais, e seja pelas redes sociais, seja pelas pessoas num país, né, estrangeiro, na Irlanda, né, ela se sentiu muito acolhida, e isso facilitou um pouco esse processo de passagem. Se eu estiver errado, o Nietzsche me corrige depois. Legal. Flavinha, conta aí. Bom, eu estava com a Alessandra na sala. Primeiro eu quero falar que foi muito maravilhoso isso, essa tecnologia eu amei. Leva a gente para cá, traz a gente para lá, eu adorei.
Eu estava com a Alessandra na sala e ela me contou uma história sobre a emoção que ela sentiu, quando ela percebeu a responsabilidade sobre a vida do outro. E ela me contou uma história de que quando terminou a faculdade, encontrou com um amigo que tinha passado por um trauma ali, tinha acabado de perder o pai, e esse amigo convidou ela para vir para cá, onde eu moro, dirigindo uma Land Rover, uma Land Rover ele, e uma Land Rover uma outra pessoa, para virar guia turístico aqui por 3 meses. E aí ela veio para cá, corajosona, pegava as pessoas no Clube Med, que é longe daqui, trazia para a Praia do Espelho, para Caraíva, e aí a gente tem uma ponte aqui que chama a Ponte do Vale dos Búfalos, que passa em cima de um rio, e, lógico, não, tem ponte que não passa em cima de rio. E aí ela não tinha essa ponte, e ela um dia quase tombou a Land Rover. Foi bem complicado, ela estava com algumas pessoas no carro, responsabilidade dela, e as pessoas tiveram que sair do carro pela parte de trás e tal, e ela conseguiu chegar até o Outeiro das Brisas, que é aqui pertinho da minha casa, alugou uma casa para o pessoal, e ainda teve que lidar com a brabeza do pessoal que não conseguiu chegar em Caraíva, que na verdade devia estar agradecido porque estavam vivos, mas que não conseguiu chegar em Caraíva. E aí ela me contou que depois que tudo assentou, que ela conseguiu acomodar as pessoas e tal, foi quando ela desabou de choro, de medo, de tudo, porque foi aí que ela percebeu a responsabilidade que ela tinha sobre a vida daquelas pessoas, e aí ela resolveu voltar para São Paulo, né, Alessandra, e continuar sendo advogada. Não, mentira. Foi não. Continuou não, mentira. Legal, legal. Advogada ela não estava feliz sendo advogada. Legal. André, vamos lá. Quem me contou a história foi a Adriana. Ela lembrou dos tempos que ela ia para a praia, para Espírito Santo, com a família, com os filhos, com o maridão, e ela sempre foi muito receosa com o mar. Mas ela estava com as crianças e aquela coisa, né? Fiquem tranquilos que mamãe está aqui, né? E ela era mais preocupada. E ela estava com as crianças, ela deu as costas para as ondas, né? Ela olhou para a areia, mas ela estava no raso. E nisso que ela está ali, cuidando das crianças, vem uma onda mais alta e derruba. O problema é que a Adriana tem muita facilidade para engasgar. Ela engasga dormindo, ela engasga, tipo, sonhando, respirando. Então, juntou o fato dela não se sentir segura no mar e ela realmente engasgar. Então, ela engasgou triplicado, com água, com areia, com ar, com tudo. E ela realmente passou muito mal e ela lembra de ouvir os gritos do filho. Ai, mamãe vai morrer, sabe? Mas, felizmente, o Alessandro chegou, fez uma respiração boca a boca e para. a Adriana dessa situação. Para dessa história. Aí já entrou para ficção, já entrou na ficção. Pô, mentira não valia. Como é que era essa história? Aí ela lembra do pôr do sol caindo assim por trás e ela acorda. Não há nada por trás me pegando, não, nem o pôr do sol. E ela acordou nos braços de Alessandro, não foi assim? Legal, legal. Rê, conta a sua, Rê. Eu ouvi uma história de amor linda. Não é mesmo? Um respeito enorme com uma criatura que merece muito. Eu ouvi do Pablo que quando a mulher dele estava grávida, eles estavam indo para um casamento, já estava no final da gestação, e aí ele se arrumando, ela achou melhor eles não irem para o casamento, porque o negócio estava começando a apertar ali. Então, entre uma contração e outra, ligaram para o médico falou, espera mais meia hora, vai monitorando, blá, blá, blá. E ele preocupado com a criatura, o que ia fazer com a tal da criatura, do cachorrinho, se ele tivesse que ir para o hospital. O médico falou, quando chegar a contração de 3 em 3 minutos, aí você me liga. E aí você vai para o Einstein. Muito bem, ele mora no Paraíso, quem mora aqui em São Paulo sabe a distância do Paraíso para o Einstein, fora o trânsito, né? Tudo bem que naquela, não sei quantos anos faz, mas 20 e tanto, 30 talvez. E aí
ele falou, olha, eu só preciso deixar o meu cachorro na minha cunhada, dá tempo. Ele falou, aí perto? Ele falou, eu estou no Paraíso, mas é perto. E ele falou, então vai. E o perto dele era Diadema. E a mulher com contração de 3 em 3 minutos, né? Então, assim, não dá para entender, assim, deve ter um coração gigante esse cara, porque a mulher que ele ama estava parindo o filho que ele ama, que é uma das criaturas que ele mais ama no mundo, e ele estava preocupado com a outra criatura, o Nietzsche. O Nietzsche dele. O Nietzsche dele acabou indo para a casa da cunhada, mas tudo deu certo e acabou que a criança nasceu no hospital. Mas o cara é poderoso. Deixar a mulher... Não, desculpa, Pablo, você foi um grande filho da puta. Tua mulher com 3 em 3 minutos de contração. Renato, não deu tempo de eu falar isso para você. Renato, o problema era a relação dele... é forte. Era a relação dele com a cunhada. Você não entendeu. O problema não é o cachorro, é a cunhada. Era a cunhada. Então, nordestino tá. É forte. Nordestino é forte. Nordestino é forte. Alessandra. O amor é forte. Eu diria que o amor é forte, Pablo. Alessandra, é tu. Bora lá. Eu vou contar uma história de uma pessoa que traz marcas físicas e emocionais de uma infância sofrida. Não, não é você, filho. Eu tô contando aqui. Denunciou, gente, de uma infância sofrida. Sou eu. Então... Chama a polícia que a criança está sofrendo. Alô, Chama o conselho tutelar, gente, agora. Conselho tutelar, filho, para você. Bonitinho. Vai lá. Então, essa pessoa, ela traz marcas físicas e emocionais de uma infância um pouco sofrida. Marcas físicas, eu fiz uma colinha porque eu sou sinestésica, tá, gente? Sem problema. Marcas físicas de uma porrada na testa, de uma pancada na testa, de uma mãe alcoólatra. Marcas emocionais que foram abraçadas e carinhosamente olhadas durante muitos anos, que formaram uma pessoa sensível, sensacional, cheia de força, perseverança e cheia de presença, de fazer tudo que o seu coração manda. Quem é? Flávia! Legal. Vamos lá, Rogério. Rapaz, primeiro eu tenho que narrar o deleite que foi o papo com o Denis. Porque se você tivesse deixado a gente esquecido lá, talvez a gente esquecesse do restante do evento. Porque engrenamos num papo bom e, sobretudo, a história, quando tem narrativas que se coincidem, fica ainda mais gostosa. E falamos bastante, inclusive, de modelos de viagem, que o do Denis parece muito com o meu. No entanto, a forte narrativa dele fala um pouco do nascimento do filho e da brincadeira que ele, brincando com coisa séria, provocou a esposa a respeito do tempo no qual a esposa ficou com a criança. Imagina você, a mãe, carregando o único filho dele por 9 meses na barriga, eis que esta criança nasce e já no quarto a criança é entregue para ele segurar. A mãe pede a criança, ele diz, calma aí, faz 9 meses que ela está contigo, agora é a minha vez, tu fique calma aí, porque quem vai curtir o momento agora sou eu. Então, eu acho que tem aí um pouco da sequência da história do Pablo com a história do Denis. Se a gente começar a escrever isso numa ordem lógica, sai um livro de ficção com pitadas de realidade interessantes aí, hein? Legal. Pessoal, não dá para ir para todo mundo apresentar aqui a história, mas a gente está falando um pouquinho aqui de empatia, a gente está falando de histórias, de ouvir bem o que o outro está dizendo, com atenção, com respeito, a gente conhecer o outro. Muitas vezes a gente está dentro de um grupo que a gente não conhece nem o que o outro faz, o que o outro gosta, o que o outro passou pela vida, e a gente pensa que está vivendo num grupo aí de amigos. Não, é só conhecidos. O que a gente precisa é conhecer a história de todo mundo, e eu venho batendo isso há muito tempo sobre essa
essa técnica de a gente conhecer a história dos outros, para a gente respeitar mesmo qual é o trajeto que esse pessoal teve, a trajetória que essa pessoa teve, né? E a Lília já participou, o Pércio já participou, a Sumai já participou de algumas coisas que eu fiz sobre contar a história deles próprios e a gente apresentar isso em vídeo. Enfim, é um momento único para a gente se conhecer, passar um pouco do que a gente viveu, tanto de momentos bons como ruins, e esse compartilhamento faz muito bem para todos nós, porque a gente está falando de empatia, se colocar no lugar do outro. E falando de empatia, eu quero compartilhar aqui um vídeo, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu acho legal a gente rever e pensar sobre isso. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Muito bonito, né? Marcelo, você pode passar o link desse vídeo? Posso, lógico. Posso sim. Vamos lá. Aliás, eu posso passar até o vídeo para você pelo e-transfer, eu passo o vídeo direto. Tá? Oba, obrigada. Depois só preciso do seu e-mail. Vamos lá, storytelling. O avesso de uma boa história é a rotina. Então, o story, o que é? É a construção de memórias e imaginações que cada um tem sobre uma determinada história. Eu posso contar a mesma história para 10 pessoas e eles visualizarem histórias diferentes, com o mesmo contexto, mas em situações diferentes. O telling é a forma de dar vida para essa história. E o que é? Dramatização, emoção, entonação de fala, são as luzes, os sons, a trilha sonora, tudo que somando se construa uma apresentação. Como dizia, ou diz, né, o Steven Spielberg, o storytelling é a forma mais antiga de vender ideias, produtos, conceito, só que as pessoas desaprenderam a contar uma boa história. Se a gente verificar muita gente que vai contar história,
ela não tem o começo, meio e fim. Ela normalmente tem um começo e tem um fim, mas não tem um meio. E o meio é o mais importante da história. Aliás, é com o meio que a gente analisa como que a pessoa conseguiu passar por diversos desafios e conseguiu chegar onde ela chegou, né? Então, por que nós usamos o storytelling? Para sensibilizar o público, para eternizar memórias, para gerar confiança, para posicionar-se no Oceano Azul, valorizar uma ideia. Quando nós contamos histórias, fazemos as pessoas visualizar uma situação. Esse é um ponto crucial. Ela vai visualizar uma situação, tá? E a gente consegue manter essas pessoas conectadas, porque elas querem saber o final. Elas se colocam na situação que a gente está colocando ali, expostas, né? E fazem comparação entre a vida delas e a experiência, ou melhor, entre a história que a gente está contando e a experiência que elas viveram. Então, elas se colocam lá naquele momento. E criam o interesse de nos ouvir até o final, que esse, para mim, é o mais importante, porque é difícil você segurar alguém te ouvindo por muito tempo. Tem até estudos aí dizendo que caiu o índice de atenção, né, das pessoas, caiu muito. Então, manter uma pessoa conectada com você está ligado a contar histórias, e bem contadas. As histórias são mais fáceis de memorizar, né? E todos os sonhos, as imaginações que a gente tem, elas criam uma forma narrativa. Mas vamos falar de um outro ponto importante aqui, que eu vou falar depois o que é esse ponto aqui. Estou propondo mais uma ludificação. Cada um deverá ter um número sequencial. Vou dividir em 3 grupos, não importa o número de pessoas que tenham no grupo, cada um vai ter um número sequencial, então vocês vão escolher logo que você chegar na sala, você vai ser o número 1, você 2, 3 e 4, certo? Então, vocês escolhem o assunto que vocês vão querer falar, qualquer assunto, pode ser fictício, qualquer assunto, porque ele vai se tornar fictício na ludificação aqui. Quem for o número 1 começa a história, e o 2 dá sequência, depois o 3, o 4, até terminar essa história. Tá? Vamos lá. Vou interromper o compartilhamento. Entenderam? Não entenderam? Marcelo, eu tenho uma dúvida. Pode falar. É o seguinte, estava lá, sem combinar. Ok, mas o fechamento, qualquer um pode encaminhar para o fechamento da história? Pode, desde que tenha sentido. Tá. Tem que ter um sentido, tá? A história tem que ter um sentido, até chegar no final. Não adianta você começar, Chapeuzinho Vermelho chegou na floresta e o lobo comeu ela, acabou a história. Também assim não vale. Não, mas também pode ter 57 lobos na floresta. Pode ter, não tem problema. O tempo vai acabar. Se você ainda não tiver terminado, não tem problema. O tempo que eu vou dar aqui vai acabar. Tá? A gente vai ser dividido nessas salas para contar a história lá ou vai ser para contar a história aqui, Marcelo? Não, é contar histórias lá. Aqui vocês só vão falar experiência. Sobre a experiência que vocês tiveram. Tá bom? Okay. Quantas pessoas em cada grupo? Eu não sei quanto vai dar em cada grupo, mas vão ser 3 grupos, tá? Não importa o número de pessoas. Pode ser 2 pessoas e o número 1 começa... 4 pessoas por grupo. A gente tem 13 participantes com o Marcelo, 4 pessoas por grupo. Tirando eu, né? Tá. Exatamente. É isso aí. Então, vamos lá. Boa sorte para vocês. Boa experiência. Chegou o avisinho aí, vocês apertam. Vamos de baixo para cima, ó. Pablo, a Lilian, eu e você, Rogério, que tal? Fechou. Então vamos lá. Eu entendi que eu tenho simplesmente que dar continuidade à história, correto? Continuidade à história. Do jeito que for. Pablo começa, eu fecho, você e a Adriana da sequência. Tá, Marcelo, o que eu tenho que fazer é simplesmente dar continuidade, né? Seja lá como for. Seja lá como for. Usa a criatividade, entra no fictício, na imaginação e toca para frente. Eu vou complicando aqui o tempo que resta, tá bom?
Vou mandando umas mensagens. Tá legal. Aqui. Ok. Tchau. Vai lá, Pablo. Capricha. Esburacada, terrível. Daqueles dias estava chovendo demais, o carro atolou várias vezes, e a coitada da única mulher... Oi, Marcelo. A nossa personagem chama Sumaiazinha. A Sumaiazinha foi morar numa cidade, e essa cidade tinha uma ponte que levava para outra cidade. Mas naquela ponte, ela nunca tinha coragem de atravessar aquela ponte, porque sempre tinha histórias muito tenebrosas relacionadas àquelas pontes. Sempre tinha alguém que caía, alguém que tinha se enforcado ali, alguém que tinha cometido suicídio, a criança que foi atravessar a ponte e nunca mais voltou para casa. Então, sempre tinha histórias muito estranhas relacionadas àquela ponte. Também entre eu e meu pai, o Pablo e eu, e o Daniel. Era o Daniel? Sim. O Pablo e o Daniel. Mas não só isso, a gente percebeu as mágicas que vinham das portas daqueles vilarejos, quando as pessoas saíam, se encontravam. Resolveram que, já que é para alguém pagar, eles não vão compartilhar a história. Volta aqui para o número 1, volta. Vai. Quantas pontes você já atravessou, Sumainha? Então, o que não contaram, essa é a primeira versão da história, porque essa mulher corajosa voltou nessa ponte com o marido e com os filhos, e ela foi para atravessar a ponte. E aí, Alessandra, deu tudo Nossa, certo? eu apertei o botão em cima sem querer sair da sala. Vixe, ainda estava na história? Não, mas eu cliquei e pensei, ai! E daí, só liguei, daqui a pouco elas estão aqui. E aquela coisa que domina a mente de todo mundo à noite. O que eu vou jantar hoje? Sempre um lanchinho, né? Eu já jantei. Eu já pedi pizza. Contando histórias, como dizia um professor meu. Essa é a pergunta. O jantar do João está no forno, eu lembrei só agora. Peraí. Corre lá. A pergunta que moveu toda a evolução da humanidade é: o que eu vou comer hoje? Flávio, eu saí, apertei o botão sem querer, viu? Cadê? Daí eu vim para cá. Voltamos. A gente ficou tão magoada, Alessandra. Ai, meus amores. Só faltava eu elas fiquei com vontade falarem de ir para lá, pro lado da ponte. Você perdeu. Ela foi para outro lado da ponte. Depois que você falou que tinha lá, Sumai, ela foi lá. Ela contou, começou a ficar tórrido. Adriana, conta um pouco a experiência, como que foi aí? Foi lisérgica, né? Foi totalmente lisérgica. Pouco. LSD. Foi uma coisa nível Rio de Janeiro, assim, Morro da Mangueira. Foi bem... Não, foi muito legal. A gente adorou, a história começou... É uma história real, né? O Pablo começou a história e qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas era mesmo uma história real. E aí aquilo a gente foi dando uma transformada, assim, de uma história real. A Lilian colocou mágica nessa história, então ficou uma coisa bonita, linda, uma história encantada, iluminada. Aí eu acabei com a história, infelizmente tinha que botar um pouco de... Faz parte. Faz parte, né? Tinha que botar um humor, uma coisa assim... E o Rogério finalizou assim, acabando mesmo com a história, entendeu? Mas foi uma experiência bem legal, ficou engraçado. E a Hora gente que você desorganizou a história, você trabalha com organização, e você desorganizou a história. O resto está tudo certo. Exatamente. Su. Mas foi ótimo. Sumaia, obrigado, Dri. Su, conta aí um pouco da experiência. Divertidíssima, né? Divertidíssima. Porque
elas definiram os números, me deixaram para a primeira, eu falei assim, vocês vão, então, peraí que eu vou inventar um assunto. Aí catei minhas cartas aqui, minhas coisas de trabalho, e juntei uma história, um acontecimento do dia com uma história, elas levaram para um lugar, para psicologia, foi um... E aí eu falei assim, não, devolve a história aqui para o... Pronto, do card, e foi muita risada, foi muito divertido. Acabou nos planos da Flávia atuais, que a Alessandra perdeu, que apertou o botão antes. Foi sensacional. Legal. Denis, conta um pouquinho aí da sua experiência. Foi bem bacana. Virou um empreendimento. Essa foi, acho que, a grande experiência. A gente combinou que se alguém quiser saber a história, vai ter que pagar. De graça a gente não entrega, não. É um bom negócio. Tava Renato, Zanin, o Pércio e eu no grupo. Quem começou a história foi o Pércio, aí a Renata, em seguida, levou a história um pouco mais adiante, e ela colocou elementos pessoais que acabaram me dando gancho para esticar essa história para Fiz uma piada, né, como é da minha personalidade, em relação a um negócio existente, né? E aí o Zanin pegou e fechou a coisa toda, propondo que isso virasse um novo empreendimento na Bahia. Então, aí... Na Bahia. Lançando a semente da curiosidade, fica lançando a semente da curiosidade. Eu até falaria, compartilharia de graça, mas o grupo decidiu que não, só pagando. Então, eu não vou ser aqui o cara que vai furar a receita dos empreendedores. Ô, Denis, a gente está na era da colaboração, entendeu? Não vem com essa história. Mas é o grupo. Fala com eles, eu conto. Depois você me manda um zap, eu te conto a história pelo WhatsApp. Não deixa ninguém saber, tá? Que isso seja um segredo. Ninguém está escutando. Não, mas se vai ser na Bahia, eu tenho que saber, gente. Não, pera. O Marcelo pediu para que a gente contasse a experiência e não a história. Então, a ideia está preservada. Custa para saber qual é. Verdade, tá certo você. Teve algum grupo aí que não contou a experiência? Eu queria fazer um comentário. Fala aí, Pablo. Eu queria mais uma explicação tua. O que eu senti é que nós éramos 2 homens, 2 mulheres, né? Quando eu comecei com uma história real. E o que eu vi é que as mulheres conseguem usar a imaginação muito mais sonhadora do que os próprios homens. Eu queria saber se isso procede exatamente no storytelling ou não. Não tem um estudo falando isso. As mulheres têm essa característica mesmo. Mas eu também sou mais sonhador do que qualquer coisa. Agora, se comparar com a minha mulher, ela é mais sonhadora do que eu. Eu não tenho essa informação, Pablo. Mas tudo aqui depende de criatividade, né? A gente está falando... Isso que eu ia falar. Fala aí, Não, eu ia dar esse toque, que a criatividade, com o passar dos anos, os adultos, a gente vai encolhendo. Porque se você vê as crianças, o quanto elas são criativas e o quanto elas solucionam os próprios problemas. O lúdico que elas fazem. Então, o que a gente aprendeu, e as gerações anteriores mais ainda, é não focar na criatividade. Então, isso é um estudo. Então, a criatividade te leva a esses lugares coloridos, mágicos, enfim, que, pelo que você percebeu, as mulheres fazem mais, mas não é porque é mulher ou porque é homem, é porque a habilidade é mais desenvolvida ou não. É isso aí. Né, Marcelo? O que você acha? Tá bom, eu concordo com você. Mas eu acho que, assim, não tem uma relação entre homem e mulher. Na minha opinião, é o quanto você se propõe aquele exercício, entendeu? Como eu coloquei no início, a gente tem que se entregar para o exercício. E aí, se entregar significa... Por que tudo tem um sentido, né? Por que eu coloquei inicialmente a pergunta lá no EduPulse, se você conta a história e como conta, né? Porque eu sempre fui um contador de histórias para os meus filhos. Adorava contar histórias e eles adoravam ouvir minhas histórias antes de dormir.
e eram tudo fictícias. Então, inventava tudo, colocava personagens que não existiam, às vezes colocava os que existiam dentro de histórias que não existiam. Então, depende até onde você quer ir, né? Onde você se deixa ir, né? Fala aí, Dri. Não, é que eu acho também que é muito uma questão de personalidade de cada um, né? Sim, o quanto sim. cada um consegue se expressar de uma maneira que, sabe, isso de viajar, de usar a imaginação, mas eu imagino, por exemplo, que alguém sei lá, vamos no básico, assim, que alguém da área de humanas, um marqueteiro, por exemplo, participe disso de uma forma, né? O engenheiro, com certeza, talvez conte de uma história diferente, né? Eu acho que vai da formação e da personalidade de cada um. Dois comentários. Tchau, Su. Valeu, Su. Obrigado. Tchau, Su. Obrigada, viu, gente? Dois comentários. Né? O mundo chegou até o dia de hoje pelo dom das pessoas de contar história. Né? O que a gente sabe não é a história, mas é a história que é contada. Exatamente. Todas as religiões estão baseadas em uma história que é contada. Né? Essa é a primeira coisa. Segundo, a questão da criatividade, que está muito ligada à questão da curiosidade, é o que eu estudo para levar a inovação, não tem a ver com rótulos que a gente coloca. Eu fiz um projeto com engenheiros da Volkswagen, ou seja, a cultura germânica super bitolada, super restrita. Não? E os caras se permitiram criar carros fantásticos. O que nós temos que ter é um cuidado para não cercear essas características que as pessoas têm desde que nascem. Todo mundo é curioso, desde que use. Todo mundo é criativo, desde que não tenha medo de criar. Né? Uma das coisas ligadas a isso é o medo da falha. A nossa história, ela é maluca, mas ninguém teve nenhum sentido de dizer, pô, eu não posso falar isso, eu não vou lançar aquilo, eu não vou fazer aquilo. Então é o seguinte, todo mundo gosta de contar história, todo mundo gosta. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende quando nasce é ouvir histórias, independente se elas são reais, fictícias, sabe? Então todo mundo gosta. Quem adora, por exemplo, cinema, né? Cinema é um lugar de história. O livro é um lugar de história, um teatro, uma música. Né? Então, todo mundo tem a capacidade. Agora, é falar igual um idioma. Se você não fala, você vai cerceando isso e não vai usar. É o que a Alessandra falou. É bem por aí mesmo. Vamos lá, vamos tocar então. Obrigado. Chegando aí, hein? Os fazendeiros que estão decolando de Congonhas. Sou eu, Renatinha. Não vem com essa, não. Você vê a loucura que é aqui todos os dias, né? Saindo do Expresso. Você mora em Moema onde, Marcelo? Não, eu moro no Jabaquara, atrás do aeroporto. Ah, atrás do aeroporto. Eu morava do outro lado. Moema também, eu morei 30 anos em Moema, também é um barulhão. Mas não chega nem perto do que é aqui. Eu morei naquela rua, na Rua do Posto, onde caiu o avião. Nossa. Bem, hoje a gente falou, esse exercício, a gente falou sobre também improviso. E aí eu trago aqui que é muito importante a gente lembrar que dentro de uma apresentação, dentro de um contar histórias, vai existir momentos em que você vai precisar improvisar. Tá? Então eu trouxe aqui um vídeo que fala muito de improviso. Só perguntas, eles só podem usar perguntas para continuar a cena. Eu começo com Elide e Luke. Elide e Luke, eu começo com os dois. Aquele que vacilar ou não usar uma pergunta para continuar a cena, ele é
imediatamente afastado do jogo e substituído. Eu quero agora pedir para a galera lá da minha esquerda falar um lugar que vive cheio, muito cheio. A China. O jogo se chama Só Perguntas, o cara não pode vacilar. Eles estão na China. Valeu. Isso é o voo 237 para a China? Você não consegue olhar do placar? Você está vendo em chinês? Você não fala chinês e quer entrar na China? Você consegue ver o estilo do meu cabelo? Você sabe como chamamos cabelos assim aqui na China? Vocês têm esses cabelos da China? Cabelo Xin Ploi Ploi. Está pronto para a próxima aula? Você pode se inclinar? Vai lá. Pode ser para Há quanto tempo você está trabalhando na muralha? Você não é uma piada? Você pode me desculpar? Você poderia olhar para mim enquanto fala comigo? Foi a senhora que pediu uma geisha? Você não sabia que geishas são japonesas? Você não sabe que a China faz réplica de tudo? O improviso, a gente tem que se preparar muito, né? A gente não consegue... Você falou? Você não sabia o quê? Que a China o quê? Que a China imita tudo. Então, o improviso ele faz parte de todo um processo de contar histórias, de teatro, de cinema. Tudo que a gente fala sobre histórias tem também um improviso ali enraizado. E aí eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente falar sobre improviso. O improviso é impossível, a gente faz porque é impossível planejar todos os detalhes de uma apresentação, de uma história que a gente vai contar. Toda vez que a gente sobe num palco para representar no teatro, ou para contar uma história, ou para fazer uma apresentação, a gente não consegue pensar nos mínimos detalhes, né? Sempre tem alguma coisa que vai acontecer de errado. Pode ter certeza, alguma coisa errada vai acontecer. E você tem que estar pronto para improvisar. Então, nós não temos o controle de 100% das coisas. O improviso acontece naturalmente quando nós treinamos muito. Quando a gente não treina a apresentação, aquela história que você vai contar, normalmente você não tem a capacidade de improvisar. Por mais criativo que você seja, porque criatividade para contar algo que é lúdico, algo que não aconteceu, que não é verdade, né? Fictício, ele é fácil. Agora, a criatividade para improvisar sobre um assunto importante é mais difícil. Então, vale aqui a lembrança de que nós precisamos treinar cada vez mais. Quando nós conhecemos aqui... Oi, posso só fazer um comentário sobre essa parte que você falou da criatividade, bem rapidinho? Lógico.
Eu acho que, só pontuando, né, a gente tem um preconceito da criatividade, que a criatividade é aquela coisa que a gente está com a mente limpa, né? A gente não conhece muito, a gente é criativo, não vou me deixar viciar pelas coisas. E, na verdade, é justamente o contrário. Isso que é muito interessante na hora que você fala de criatividade e improviso, porque quanto mais bagagem que você tem, mais criativo você é, né? Então, o bom contador de história é aquele que ouve muita história também, né? Às vezes a gente guarda aquela mentalidade de adolescente, não vou ler isso aqui que vai contaminar a minha ideia, ela vai sair meio viciada. E é justamente o contrário. Quanto mais você lê, quanto mais história você ouvir, quanto mais filme você assistir, quanto mais música você ouvir, mais histórias você vai ter e mais criativo você vai ser, né? Complementando o que o Pércio falou, os engenheiros da Volkswagen foram extremamente criativos porque a vida deles é carro, então eles tinham um conhecimento muito grande sobre aquilo. Né? Só para pontuar isso, que às vezes a gente tem essa impressão, né, de que, você é criativo, com a mente vazia eu sou mais criativo. Na verdade, quanto mais cheia de conhecimento, mais criativo você é. Porque você tem um repertório maior, né? O repertório te faz ser criativo porque te deixa tranquilo. Você não é criativo quando você não está tranquilo, quando você ainda vai cantar uma música, por exemplo. Se você vai cantar uma música e você não sabe a letra, eu gosto muito de cantar em karaokê, mas quando você vai no karaokê, você fica preso na letra lá, então você fica lendo. Quando você está lendo e não sabe a letra de verdade, a tendência de você ser robotizado ou você não ter a entonação certa é muito grande. Então, isso acontece realmente, o que você disse. Só pegando um gancho do Luiz, rapidinho. Você só é criativo, Luiz, se você for curioso. A curiosidade é o que dá matéria-prima para a criatividade. Ou seja, a pessoa que diz eu sei de tudo, certamente não é criativo. Sim, mas o que ele está dizendo, eu concordo com você, Pércio, mas o que ele está dizendo também é aquela questão de você ter uma apresentação para fazer. Você faz um palestrante, que normalmente tem trabalho toda semana, ele faz a mesma apresentação 2, 3 vezes por semana. Ele, com certeza, não tem dificuldade nenhuma em improvisar, em ser criativo em relação àquela apresentação, que ele já fez muitas vezes. Então, isso é o que o Zanin falou. Não há dúvida. Isso e vou contar só um caso que aconteceu comigo. Chegou numa hora de fazer a apresentação, caiu a luz. Eu não tinha uma outra possibilidade. Eu tinha que passar ela. Né? Sim. Então, essa é a hora em que o improviso é positivo. É quando você domina tanto que as variáveis que acontecem não te incomodam. Não te incomodam, é isso aí. Por isso que eu falo do treinamento, você tem que treinar bastante. Quando você treina bastante, você vai pensar nas variáveis. É natural que você pense nas variáveis. E isso é um pesadelo de todo artista. Quando eu subia em palco, tinha noites que eu tinha pesadelos de ter esquecido o texto. Então, isso é muito real, o que vocês estão dizendo aí. Vamos lá. Quando existe sintonia entre os envolvidos também, você vai fazer uma palestra, ou tem 2 ou 3 pessoas envolvidas na apresentação, também é mais fácil de você improvisar. Porque você vai entender aonde o outro errou ou esqueceu de dizer, e você pega aquele gancho para seguir a sua apresentação. O ideal é que nós tenhamos um equilíbrio entre o planejamento, o treino e o improviso. Esse é o ideal. Tá? Se isso acontecer, ninguém vai saber. Ninguém vai saber que você está improvisando. Porque o pior de tudo é você improvisar e mal improvisado e as pessoas perceberem. Então, isso é muito ruim. Mostra que você não está totalmente preparado para aquilo. Eu trouxe um slide aqui que mostra algumas séries de TV que fizeram muito sucesso. E aí eu queria fazer a pergunta para vocês. Por que essas séries fizeram, ou outras séries que vocês conhecem, fizeram tanto sucesso? Por que motivo?
Porque elas souberam contar uma boa história. Na Além verdade, disso- a forma de contar a história. Nossa. Mexe com o imaginário, né? Mexe com Prende imaginário. atenção. Prende atenção. Ela te traz para dentro da história. Sim. E vive um mundo que aqui, pelo menos aqui, ele é bem longe da nossa realidade. Longe da realidade, tá? Mas apesar de ser longe da realidade, por exemplo, Grey's Anatomy, eu assisti, eu não assisti, eu comi Grey's Anatomy. Eu também. Breaking Bad, eu só assisti esses dois. Apesar de ser distante, contam histórias que são reais para nós. Sim, Nós, que podem ser reais. Sim. seres humanos. Possíveis. São histórias possíveis, né? São Isso histórias de seres humanos. Isso é uma coisa. E segundo, que sempre fica um gancho para o próximo capítulo. Tipo, não acredito que acabou agora. Aí você pega e olha para o lado, para o namorado, para o marido, seja quem for, e fala, vamos assistir só mais um. Exatamente. Isso que você disse aí, Li, é o arco de histórias, que está dizendo aqui, ó, narrativa continuada por episódios. Cria-se um arco de história, vai e volta e fica dentro de um arco onde você tem vontade de assistir até o final. Estou terminando de assistir o Dexter, são 8 temporadas, e aí eu estou comendo. Lógico que a última eu não estou gostando, mas eu engoli o Dexter, né? E essa pergunta aí que você faz para a pessoa que está assistindo com você é verdadeira. Mas, além de tudo isso, o que envolve a gente são os personagens. Quando você constrói uma história, tem que ter bons personagens. Sem os personagens, o Grey's Anatomy que você disse, se você perceber, você adorava esse primeiro contexto aqui do Grey's Anatomy, mas você não deixou de assistir as outras temporadas, que foi morrendo gente e foi surgindo outros que tinham histórias bacanas também e que te fez ficar, que te fez assistir as outras temporadas. Então, a história... Fala. Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, eu assisti todas, com exceção de 13 Reasons, porque eu acho que eu ia ficar muito abalada, então foi a única que eu optei por não assistir. Tá bom. Tem uma coisa interessante que é independente do contexto, né, de todas elas, se você tira o contexto, né, lúdico, né, ou de época, Sim. o que fica, né, na essência são histórias muito, muito cotidianas, né? De famílias. Não, relações humanas, basicamente. Relações humanas. Então, se você despe, né, essas pessoas, né, desse contexto, sei lá, dos vikings, ou do contexto histórico, o que fica é muito próximo nosso. É próximo da história que a gente tem nas nossas muito famílias, ou do vizinho, ou tadanã, tadanã. E nesse ponto que você falou dos personagens, Breaking Bad foi, assim, muito, muito premiada, porque eles têm personagens muito, muito construídos, ao ponto que eles se derivaram, esses personagens migraram para outras histórias. Então, tem outro seriado que é o Better El Camino. Tem o El Camino, tem Better Call do que é a história advogado, do advogado, que é a história do advogado. Então, eles são tão completos, né, que eles caminham sozinhos, né, e prova disso é que eles já se desmembraram em outras histórias. Então, enfim, é fenomenal. Assim, todas as que estão aqui são Vikings. Grandes histórias, mas porque tem grandes personagens. Então, quando construir uma história, tem que construir personagens primeiro. O que eu percebo um pouco, Marcelo, é que muitos desses personagens têm um pouquinho de cada um, embora, eu falei, eles são distantes da nossa realidade, porque não é, no geral, eu vou excluir Grey's Anatomy e o Ray Donovan, que eu não assisti, nem o 13 Wizards, eu assisti os outros 5. Eles têm características do lado sombrio do ser humano,
que normalmente a gente esconde. A gente esconde, né? É o lado obscuro da mente humana, quer dizer, o doido do Walter, do Breaking Bad, o Jesse, que é outro débil mental, mas que, no fim, todos nós temos uma pitada deles dentro da gente. Então, eu acho que também uma pitada que faz a gente adorar eles, né? Sim, porque a gente até queria... Assim, é a história do ligar o botão do foda-se e fazer o que der na telha. Ou o fudidão ali do Peaky Blinders, quem que não queria ter o poder do cara? Falar assim, não gostei, mata. Mata. Está demitido. Está demitido. Ou Casa de Papel, que o outro lá manipula todo mundo, e aí, enfim. O próprio Vikings também, porque assim, não gostou, mata. O louco do Flock, do Vikings. Eu adoraria ter metade, botar para fora metade do animal Flock que eu tenho dentro de mim. Mas aí eu me assusto. E aí eu começo a me conter, me pôr foge de você mesmo, né? Foge de você mesmo. É. Gente, eu estou me sentindo um ET aqui nesse momento, porque eu não assisti nenhuma. Eu só assisti a Casa de Papel. Eu assisti a Casa de Papel, para não dizer que eu não vi Papel. nenhuma. Eu vi a primeira temporada e achei que, ok, tá bom. Depois, segunda temporada, terceira, aí me deu um pouco de raiva, porque aí eu peguei birra dos personagens e da história, porque aí já começou a ficar, para mim, né, um negócio tão... Às vezes eles têm esses altos e baixos. Na verdade, assim, não pode... Uma história também, ela não é formada de picos, né? Ela tem os altos e baixos. Então, eu até falo muito isso num contexto de uma apresentação que eu tenho aí. E aí, quando você vicia nesses picos altos, você não consegue lidar com os baixos, por mais necessários que eles sejam. Então, nenhuma história vive de pico, de ápice e de clímax, né? É isso, mas isso é importante saber que durante uma história, a nossa vida mesmo, não é só de momentos alegres, nem difíceis, tem os monótonos também, né? E que a gente acaba esquecendo esses pontos. O mais importante é que dentro de uma história, na construção dela, a gente esqueça esses momentos monótonos e pegue os momentos alegres ou difíceis e a gente potencializa o que for importante. Então, momentos eternizados assistindo uma série, por exemplo. Quantos filmes nós ficaram eternizados na nossa mente, né? Não só séries, mas filmes mesmo que a gente assistiu, românticos ou policiais, que depende do gênero que cada um gosta. Quantas situações na escola ou na faculdade ficaram marcadas na nossa vida? Quantos casos de família ficaram registrados na nossa cabeça? Quantas situações no trabalho já entraram para o nosso currículo, né? E quantas histórias pode contar, né? Que a gente pode contar, que faça sentido para os outros, né? Então, tem muita coisa que fica eternizada. E a gente tem que aproveitar isso, quando a gente está falando de storytelling, aproveitar isso. A construção narrativa, ela acontece da seguinte forma. O primeiro ponto da construção narrativa são os personagens, como eu disse agora. Você tem que definir quem são os personagens. Você pode ter uma história onde tenha 20 pessoas que participaram da história. Só que você vai desenhar aqueles que você vai comentar sobre eles. Se for comentar sobre os 20, você vai desenhar os 20. Mas se for comentar sobre 3 amigos seus que estiveram na escola e você vai contar uma história, você vai comentar e desenhar a história desses 3 personagens. O segundo ponto é qual o local aconteceu. E tem que ter detalhes. A história não pode ficar sem detalhes. Se não tiver detalhes, ela se torna chata no decorrer do tempo. O terceiro ponto é o que a Renata falou. Acontecimentos improváveis são aqueles complicadores, conflitos, desafios, que são os momentos de pico, né? E o contrário disso são os acontecimentos emocionais, que é o fator que me fez sair desses momentos de conflitos e desafiadores. Surgiram momentos desafiadores e eu tive que me transformar, mudar as minhas atitudes, mudar mesmo o meu comportamento para sair disso. E o quinto ponto é um desfecho da história, onde tem a finalização que cause alguma mudança
para aquela pessoa que começou lá, o personagem que começou. Tem que causar alguma mudança. Ruim ou boa, tem que ter causado alguma mudança na vida dessa pessoa. Essa é a construção da narrativa. O ideal é que o personagem nunca termine a história do mesmo jeito que começou. No mínimo, ele tem que ter mudado o ponto de vista dele. Sempre isso. Então, o ideal é que as pessoas possam se transformar junto com a história. Todo mundo que está ouvindo a história, quando você está contando, está se transformando um pouco. Está pegando aquilo como uma experiência, né? um aprendizado. E ele acaba se transformando. Tem gente que não, mas o ideal é que tenha mais gente se transformando do que não. A proposta... Marcelo, deixa eu dar uma parte. Às vezes, nem sempre se transformar, mas no mínimo se questionar. Se questionar, exatamente. É isso né? aí. Porque assim, alguma coisa, algum impacto aquela história tem que ter. Tem que ter mexido com você, né? Que é aquilo que eu estava conversando com o Rogério, falando sobre as provocações, que é aquilo onde você provoca o público, né? E faz a pessoa questionar, realmente é certo isso, não é certo aquilo, eu fiz certo, eu talvez possa mudar, é isso aí, é mais ou menos isso. A proposta não é entregar uma história pronta. Quem falou? Eu, Pablo. Fala, Pablo. O que eu estou entendendo disso tudo é que nesse storytelling que você está mencionando, e toda a construção da narrativa, é uma tentativa de manipulação completa, onde você joga um contra o outro e você vai mudando o sentido da história para atender aquilo que você deseja e que os outros gostariam de ter. Não, nem sempre, Pablo. Porque quando a gente está falando de histórias, eu vou contar a história da minha vida. Eu não vou manipular você, eu vou pegar as partes que são importantes da minha vida. Se é sobre o trabalho, eu falo sobre o trabalho, o que deu resultado, como que eu fiz para dar resultado. Se é sobre a minha história de vida familiar ou emocional, eu vou falar sobre aqueles pontos específicos. Eu não vou manipular ninguém. Eu só vou pegar as partes que são importantes para que você me ouça. Porque, como a Adriana falou, se vier um episódio chato, que não tem interesse nenhum, porque é monótono, é o rotineiro de cada um da gente, você não vai querer ouvir. Então, eu tenho que pegar os pontos que vai ter conexão com aquilo que eu quero entregar para você. Por isso que eu falei no começo que é entrega de valor. Tem que fazer sentido, é algo que faça sentido para você. Eu quero mudar a sua atitude, o seu comportamento, né? E mostrar como eu consegui e que talvez, se você estiver na mesma situação, você consiga também. Então, a proposta não é entregar uma história pronta quando a gente conta a história, é fazer com que o público use a própria imaginação. O segredo para prender a atenção das pessoas é reter a informação, pelo menos a informação mais importante, de forma proposital para o final. É isso que muitos programas de televisão fazem, é isso que muitas histórias fazem. Novela, principalmente... Marcelo, Oi, desculpa. Não pode falar. Não, você falou novela, eu amo novela. Amo novela. Novela é isso, novela ela segura. Se você pegar a reprise de novelas na Rede Globo, por exemplo, você vai lá no Globoplay, assiste a reprise. Aí você vai passando para frente, quando você vê que ficou normal, passa para frente para você ver quantos capítulos nós assistimos esperando uma resolução de um problema e nós ficamos lá 5, 6, 10 dias esperando a resolução de um problema. Por quê? Porque eles precisam segurar. Ninguém descobriu quem matou a Odete Roitman ainda. Mas o que eu ia perguntar, quando você falou de novela, é assim, até que ponto também as pessoas gostam de história, né? Mas até que ponto é interessante ou vale a pena que você coloque nessas histórias experiências pessoais? É um questionamento, é uma coisa que eu particularmente faço quando eu dou palestras, porque eu acho que quando a gente conta a nossa história, de alguma forma, né, ou fatos importantes da nossa história, da nossa trajetória de vida, eu acho que a gente consegue mostrar para o outro também, mostrar para
para quem está nos assistindo que todos podemos passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas em algum momento das nossas vidas, né? Eu brinco muito com a história do Rivotril, né? Fiquei conhecida no meu meio com essa história do Rivotril, apesar de nunca ter tomado, mas eu tomo outros, tá, gente? O Rivotril eu nunca tomei, tomo vários outros. Mas eu sei que toda vez que eu brinco e que eu falo do Rivotril, eu estou ajudando muitas pessoas que estão me ouvindo. Muitas pessoas. Então, é uma dúvida. Até que ponto vale a pena, até que ponto é interessante, numa criação dessa, a gente colocar a história pessoal e para chamar a atenção. Na minha opinião, sempre que você puder contribuir. Se você for contar algo da sua história que não faz sentido nenhum e não vai contribuir nada para as pessoas melhorarem o comportamento ou algo assim, não há motivo de você contar. Contar por contar, não. Sim, mas se a sua história fizer sentido, tem que estar no contexto e tem que fazer sentido para que a gente entregue valor mesmo, entregue alguma coisa que vai ser usada. Ah, tem um buraco ali na esquina, não vai por aqui que você cai. As pessoas podem seguir o seu conselho ou não. É uma história, né? Se deu certo para mim, pode também não dar certo para você, porque o jeito de eu agir é diferente de você agir. Mas o objetivo de todo palestrante e todo educador é que você minimize a dor dessa pessoa que está passando por alguns desafios e não consegue encontrar uma saída. Então, ou até contar o que deu errado para você. Ou o que deu errado também. Eu acho até que fica... Eu ia falar exatamente isso. Uma história ganha... Quando ela ganha veracidade, sim, aquele conceito que você está desenvolvendo no tema, ele também ganha veracidade. Ele fica... Você está avalizando aquilo. É uma forma de você reforçar... na prática, que aquilo lá existe, que aquilo lá dá certo, que aquilo lá dá errado, mas é uma forma que você tem de explorar melhor o teu conteúdo. Então, contar histórias, eu adorei esse tema do Marcelo, porque eu aprendi, eu sou treinada por um Master Coach, que é meu mestre, que é um grande contador de histórias. Então, se a gente tem sempre uma história para contar, fica muito mais fácil do teu interlocutor te entender e criar o rapport que você precisa na hora que você está lidando ali com o público, com 1 ou 20, 10, 20 ou 1 milhão. Verdade. Marcelo, posso falar uma coisa? Oi, Flávio. Eu, por exemplo, quando eu era concierge de um hotel de luxo aqui em Trancoso, tá? Antes de eu abrir a empresa, eu percebi a diferença de contar a história com veracidade e colocar a sua experiência pessoal, quando, por exemplo, eu ia falar para a pessoa sobre um passeio de buggy para Ponta do Corumbau. É isso aí. Quando eu não tinha ido fazer o passeio de buggy para a Ponta do Corumbau, eu explicava, é assim, assim, assado, tarararará. O dia que eu fui fazer o passeio para a Ponta do Corumbau, eu comecei a vender muito mais passeios. Lógico. Porque eu falava, rapaz, você entra no bug, aí vai passando a vegetação verde, amarela, você vê o porquê da bandeira, e isso, aquilo, e você vai, sabe? E você consegue, é isso que a Renata falou, você assina embaixo da coisa, né? Olha, é assim que acontece, é possível e é assim que acontece. A emoção faz com que você venda mais, porque as pessoas, elas compram o brilho que tem nos seus olhos. Exatamente. E você só vai conseguir vender se tiver brilho. Eu não quero dar uma de intrometida, mas eu acho que a Flávia está a fim de vender o passeio de bug para a gente, tá? Eu vou... Não, tá comprado já. Tem problema. Tá comprado já. Mas olha, pera lá, antes do passeio de bug, tem que comprar também o carro, depois tem também que alugar a casa, tudo antes. Depois a gente conversa do pacote. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Eu vou passar esse vídeo aqui que conta uma historinha bem rápida e de forma simples. Eu queria compartilhar com vocês. É a história da Melissa, uma história contada, né, de uma propaganda da Melissa, quando ela fez 30 anos. Essa aqui sou eu.
Essa é a Paty, que sempre de Melissa, né? A Paty gostava do Gil. O Gil gostava de mim. Aí a Paty brigou comigo. Até a gente fazer as pazes, eu tive umas 4 Melissas. Foi quando eu comecei a gostar do Caio. E o Gil vai gostar da Paty. Daí, a Ju mudou pra cá. Vixe, demorou umas 5 Melissas pra gente entender que era possível ter 2 melhores amigas. Que foi quando apareceu o Paulo, estudante de intercâmbio. 6 meses sem ninguém emprestar Melissa pra ninguém. Até ele voltar lá pra Massachusetts. Durante as próximas 8 ou 9 Melissas, rolou um monte de coisa legal. O mundo ganhou 3 novas universitárias. Perdeu 3 velhas virgens. A Ju fez uma tatu. A gente passou o carnaval na Bahia. E a Paty comprou um carro. A faculdade acabou, mas a gente seguiu morando juntas, aguardando que nossos futuros maridos finalmente nos encontrassem. A Ju foi encontrada umas 8 vezes. Eu, umas 4. E a Paty, sortuda, uma só. No fim das contas, ficamos só eu e minhas lindas Melissas no apartamento. Foi quando eu recebi um e-mail. Era Paul, ia passar um mês no Brasil e precisava de um lugar para ficar. Ai, Massachusetts, terra prometida. Melissa, há 30 anos, grandes sonhos de plástico. Os 4 atos do storytelling, que é o mais importante aqui. Tá? 4 atos do storytelling. O primeiro ato é a apresentação do personagem com mais detalhes para captar a atenção do espectador. Então, assim, com esses 4 atos aqui, eu consigo criar uma história que tenha começo, meio e fim, e ela ser motivadora, ser uma história encantadora. Então, primeiro ato, eu começo na cidade de, no ano de, era uma vez, naquela época, e conto locais e conto personagens. Esse é o primeiro ato, né? Como era a rotina, os sonhos, os desejos e o propósito desse personagem. Esse é o primeiro ato da história. O segundo ato é a tomada de decisão para iniciar algo. Alguma coisa me motiva para eu iniciar. Então, é um convite para uma ação, como se fosse as séries que a gente conversou lá, né? Até que um dia ele refletiu sobre algumas mudanças. Foi quando ela pode começar assim, para que você crie a história. Foi quando ele decidiu pôr, ou ela decidiu pôr, e daí as coisas começaram a mudar. De repente surgiu a possibilidade. Esse é o segundo ato. O terceiro ato são os imprevistos e os desafios que você encontra dentro da história. Só que ele não contava ou não esperava que... Eu ponho ele, pode ser ela, ele. Eis que surge uma nova decisão, eu desisto ou vou em frente. É a virada do jogo, então tudo começa a mudar a partir daí. Então tenha o momento das decisões. E o quarto ato, como foi solucionado, o que ganhou ou o que perdeu o personagem, sempre em cima do personagem. E então, e dali para frente... Desde daquele dia, neste ponto existe sempre uma ligação, não uma lição. Você ganha uma lição pelo que você passou, como você teve, quais foram as suas atitudes, como você se comportou. Teve uma lição, pode ser negativa ou positiva. Esses são os 4 atos, né? Marcelo, volta o terceiro ato um pouquinho para te fazer uma pergunta. Sim. Tá. Os imprevistos, né? Mas, obviamente, quer dizer, quando você está contando uma história, você prepara o ponto de virada, né? Você está falando do imprevisto, é o ponto de virada. Sim. A história da Melissa lá, teve vários, não teve um? Sim, teve vários. Tá. Então, são os plot points, né? Para que se desenvolveram. Tá. É isso. Então, só para tirar a dúvida. Tá bom? Então, esses 4 atos aqui, você cria uma história. Então tá, porque a ideia era que a gente criasse uma história aqui, do começo ao fim, com esses 4 atos. Eu vou compartilhar com vocês depois esses 4 atos, tá? Que eu acho importante que vocês tenham, para que vocês, quando estiverem
construindo uma história, vocês tenham essa ideia de como construir, e eu vou passar para quem participou daqui do negócio, tá bom? Queria saber o que vocês ganharam com essa experiência de hoje. Ô, Marcelo, por que você não aparece? Porque eu utilizo o meu celular e eu bati num fio aqui e ele, como eu estou gravando, eu não consigo voltar para o celular porque eu tenho que sair da tela. Entendi. Entendeu? Por isso. Tá bom. E aí, eu pessoal? quero falar porque eu preciso sair agora. Tá bom, fala aí, Iri. Foi muito gostoso assim, entender que storytelling tem a ver com colocar a nossa própria vida no meio da história, né? Que é uma possibilidade disso, porque eu faço muito isso quando eu me apresento, né, para os cursos, etc. Mas o que mais me encantou foi eu passaria horas fazendo a criação que nós fizemos em Pablo, Rê, fecha o seu som, por favor. Perdão. Fala aí, Iri. Pode falar. Eu passaria horas fazendo histórias, criando histórias. E É muito empolgante, né? quando o Pablo começou a contar, eu falei, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que seguir essa história dele, como que eu vou fazer? Aonde é? Na Tailândia. Como que eu vou fazer isso, né? E de repente eu comecei a falar e de repente, e foi muito interessante improvisar. Então, Acaba saindo, né? incrível isso. É isso. Pablo, obrigado, viu, Lili? Eu Obrigado. saio feliz. Obrigadão. Ô, Pablo, fala aí. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, porque foi uma oportunidade ímpar de ouvir você e os outros ao mesmo tempo, cada um com suas próprias experiências. Conheci um pouquinho mais de cada um de vocês, e você sabe da admiração que eu tenho por você, e não é franja, não. Mas eu achei legal o teu método Até porque você não tem franja. E principalmente a forma como você tratou isso e trabalhou os exemplos. A franja não foi para a Flávia, não. Foi para você. Você tem uma franja muito mais... Eu tenho, ó. Eu tenho. Mas eu queria agradecer, achei muito legal. Obrigado, Pablo. Li o livro de storytelling e se você mandar esse material, eu prometo tentar desenvolver um pouco mais a minha criatividade e me soltar um pouco mais o meu lado criança, viu, Alessandra? É isso mesmo. A gente começa com esse negócio de velho e tem que soltar o lado criança, que é o que eu promovo nos outros. É isso aí. Tá? Obrigado, Muito viu, Pablo? Obrigado a todos pela contribuição. Alessandra, fala um pouquinho. Primeiro, Marcelo, parabéns pela essa iniciativa de trazer para a gente. Eu achei muito legal. Para falar, bora fazer o grupo e tá todo mundo aqui. Parabéns mesmo, e de ter conhecido todos vocês, adorei. Porque a gente só se fala lá por chat, e daí não sabe nome a pessoa, quem escreveu, quem não escreveu. E eu achei muito bom poder organizar as ideias, porque uma coisa você sabe, um ali, outra aqui e outra aqui. E daí agora tá tudo agrupadinho, com cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça. Então, para mim foi show com relação a isso. Muito, muito obrigada. E, gente, muito obrigada também. Por participar. Imagina, eu que agradeço mesmo. E o filho, vou levar, eu falo, filho, eu faço o meu melhor. Depois gente, você faz para o conselho tutelar. Não, depois ele paga a terapia, gente. A gente faz o melhor. Toda mãe faz o melhor. Depois ele paga a terapia, gente. Fala, Rê, fala um pouquinho. Tá mutado, tá mutado. Falar sobre storytelling é uma coisa interessante, porque eu, quando eu trabalhava com publicidade, os publicitários descobriram somente nos anos 2000, que a publicidade era um storytelling de 1 minuto e meio, como você mesmo estava falando agora há pouco do filme da Melissa, e aquilo veio muito forte na minha cabeça desde então, e aí a minha formação com o meu mestre de Master Coach também
Então, eu acho que nada na vida a gente consegue fazer sem um bom storytelling. A começar para você se apresentar para alguém, né? Ou se tem um storytelling legal para falar, olha, eu sou uma pessoa... E isso todo mundo quer ser aceito, quer fazer parte do mundo, né? Verdade. Então, ou você vê e fala, caralho, o storytelling desse cara é zero, tchau, não quero. Verdade. E você ter dividido com a gente esse conteúdo foi muito legal, muito legal. Gostei principalmente da interação, que interação é uma coisa que eu gosto muito. Vocês sabem, todos vocês já viram que eu falo pra caralho. E, no final das contas, o que eu achei muito incrível foi lá no comecinho da apresentação, o negócio da diferença entre empatia e simpatia. Aquilo é uma coisa mais fofa do mundo, e que se as pessoas se tocassem daquilo, o mundo seria, de fato, muito melhor. Somente por isso, você não precisaria fazer mais nada. Mais nada. Verdade. Então, eu agradeço muito você pelo teu conteúdo, agradeço as pessoas que participaram comigo, os meus companheiros de exercício e vocês, meninas, que agora só sobrou o Pablo aqui, o Pablo que serviu o ouvidinho dele para um trecho da minha vida. E muito obrigada mais uma vez. Você, Lília, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. O Lúcio não está aqui. É uma pena, mas eu vou agradecer formalmente a todos no grupo. Andréia. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, Rê. Andréia, fala um pouquinho. Adorei o tema. Eu gosto muito, assim, eu não só apenas assisti todas as séries, mas eu sou uma pessoa que lê muita literatura também, então eu gosto muito de histórias. Eu trabalho com comunicação e eu acho que, assim, com a explosão das redes sociais, todas as pessoas, elas estão sendo empurradas a terem que se comunicar melhor, né? Verdade. Então, o storytelling, né, ter consciência da técnica, né, que existe por trás disso, é importantíssimo. Assim, não só para a nossa vida, mas profissionalmente também. Existe uma técnica. Criatividade é uma coisa que a gente pratica. E fazer uso, né, desses recursos de comunicação, né, dessa construção das histórias, é uma coisa igual receita de bolo. No começo a gente faz seguindo a receita e, de repente, você está inventando... Naturalmente, né? O negócio você está melhorando a receita, né? Verdade. Então, eu acho o tema super bom. No nosso grupo, todos, né? A maioria são comunicadores, né? São ou palestrantes ou... O que torna o desafio maior para mim, né? Sim, com certeza. E eu acho que você tem uma audiência ótima para capturar feedbacks. Então, o feedback que veio sobre o vídeo é só num público assim, a gente tem um olhar muito mais crítico que a média, vai? Você está aqui com uma audiência que toda contribuição é muito valiosa. Então, eu adorei o tema, eu acho que, enfim, é isso. Gostei muito, obrigada. Obrigado, viu, André, por participar, viu? Gostoso encontrar com todo mundo, eu gosto muito, assim, da turma, é muito bom ver as carinhas. O dia que puder fazer isso ao vivo, hein, de novo. Na Bahia! Temos muito tempo, mas, olha, eu vou te falar, não sendo ao vivo, acaba que a gente está se encontrando com mais frequência. Verdade. Então, a gente está aproveitando também, vai fazendo a limonada, né, do limão. Adriana, obrigado, viu? Obrigada, viu, Marcelo? Valeu. Ai, gente, eu amei, porque assim, eu adoro contar história, adoro ouvir história. Eu sou geminiana, né? Além de ser formada em marketing, né? Então tem a comunicação, mas sou geminiana. Adoro fofoca, adoro fazer fofoca, adoro ouvir fofoca. Eu amo o Nelson Rubens, eu amo a Sônia Abrão, eu não perco um programa de fofoca. Então, eu adoro história, tá certo, tá errado, é fake, se não é fake. Adoro novela, assisto todas, inclusive no Viva, estou assistindo 3 novelas de madrugada. Vai ver um pouquinho de seriado, amor? Não, vou dar novela. Eu vou indicar um seriado. Gente, eu amo uma novela. Tony Ramos com 10 anos, a
Total. Gente, Total. A Rutinha, a Raquel. Vou fazer uma previsão. Eu vou fazer uma previsão, que é uma coisa que eu estou enxergando aí na cultura pop. Eu acho que que os realities vão se tornar as próximas novelas. Pode ser, viu? Pode ser. Ai, gente, posso fazer uma Já revelação? faz tempo, já virou, né, gente? Faz tempo. Então, eu vou fazer mais uma revelação. Mas daqui a pouco vai ter ator famoso. Eu também assisto reality, Adriana. Imagina, eu amo Big Brother. Minha mãe é Eu manjada. amo. Eu só não assisto a Fazenda porque, assim, é Record, eu tenho um pouco de preconceito. Tá perdendo. Mas o Big Brother eu amo. Gente. Flavinha, fala aí, você é a última, vamos lá. Mas eu queria só falar mais uma coisa. Claro. Fala, Adri. E assim, né? É um dia de grandes revelações, vocês estão sabendo que eu gosto de novela, não sei o quê. Mas eu queria dizer o seguinte, que, Andréia, eu tinha você na mais alta estima. Depois da história que você me contou quando a gente começou, eu queria dizer que a Andréia é uma assassina em potencial. Meu Deus! Então, eu acho que a gente devia tomar um pouco de cuidado com ela. Tomar cuidado a partir de hoje. Só isso que eu queria dizer. Eu acho que ninguém pode dar uma caidinha no mar com a Andréia, porque, assim... E está sendo gravado, viu? Então, André, por favor. Quer dizer que a próxima... Quando vai ser a próxima festa no QG? E quando tiver a festa no QG? No QG. Ai, gente, louca para aglomerar. QG novo, né? Vamos embora. Pois é. A gente vai convidar a Andréia ou não? Não. Você já fez tour no QG? Não sei. Vai fazer Não sei se eu vou convidar. Ué, a hora que vocês quiserem, gente. Até porque ela já teve Covid. É, já teve Covid. Eu já tive Covid. Peraí. Aonde é esse QG? O QG é aonde? Na casa dela. Na minha casa. Ah, tá. Podemos instituir segundo QG? Eu tenho um QG bom aqui. Não, você não vem, não, que aqui é o primeiro QG. Eu vou mudando de endereço. Eu sou uma pessoa que vivo de aluguel, então quando o dono pede a casa, eu tenho que sair correndo, entendeu? She is the first lady. Obrigado, viu? First lady. Obrigada, Marcelo. Falo. Olha, Marcela, a coisa que eu mais gostei... Bom, primeiro que é sempre uma delícia estar aqui, porque me alimenta de verdade, assim, eu fico... Às vezes eu brinco, porque é o paraíso, não sei o que, eu escuto vocês falando, mas eu vivo mesmo enfiada no meio do mato, olhando para as plantas e para os bichos. Hoje mesmo tinha uma cobra coral desse tamanho, aqui atrás de casa, entendeu? Cheguei com essa notícia. Então, assim, eu me alimento muito quando eu estou com vocês, é muito importante para mim. E o que mais me chamou a atenção do storytelling, aliás, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi perceber que eu já faço isso, e não sabia que fazia. Sim. Quando, por exemplo, as pessoas me perguntam, quando eu falo perguntam, e as pessoas falam, ué, de onde você é? Você não é baiana? E aí eu faço a minha storytelling, eu conto para elas como foi que eu cheguei, como que eu decidi vir para cá, tudo que enfrentei, onde estou, o que aconteceu. Eu percebi que eu já faço storytelling sem nem saber o que eu estava fazendo. Legal. E a segunda coisa que eu percebi no encontro de hoje foi que, por incrível que possa parecer, eu tenho vergonha de falar em público. Porque quando você me deu a palavra... começou a me subir um calor, uma coisa, eu falava, meu Deus, eles todos vão prestar atenção em mim, e agora? Isso aqui isso é menopausa, não é vergonha. Será, esse calor subindo, falar é menopausa, não é vergonha. Eu não tá na época. Menos mal. Tô chegando. E com a Alessandra também, quando eu estava fazendo exercício só com ela, eu não sei se ela percebeu, mas eu não olhei para a câmera, assim, porque eu falo, bom, vou falar. Falei, eu percebi que eu pareço desinibida, mas na hora que o foco, que o holofote vira para mim, eu fico meio em pânico. E aí foi importante perceber isso nesse encontro aqui com vocês, onde eu me sinto segura. Obrigada por tudo, gente. Legal. Obrigada mesmo por Obrigado tudo. Por favor, eu quero sempre estar aqui, tá? Por favor. Pessoal, muito obrigado por terem participado. Até a próxima. Obrigado, Li, pela Obrigada ajuda a você, aí, tá? Marcelo. Até a próxima. Um beijo para você. Viu?